querido, agora a gente vai falar de um assunto bem importante. Afinal de contas, o aumento na conta de energia é um assunto que está muito em pauta agora durante o período de isolamento. E existem pequenas dicas, pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que esse consumo reduza e a gente economize dinheiro. Dá uma olhada no VT. Uma das queixas dos brasileiros durante a pandemia está sendo o valor da conta de luz. Além do aumento do consumo por ter mais pessoas em casa, há suspeitas de falhas nas cobranças realizadas pelas distribuidoras de energia. Em São Paulo, por exemplo, a energia elétrica ficou em média 4,23% mais cara para 18 milhões de pessoas na região metropolitana. O aumento da tarifa está previsto nos contratos de concessão com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Porém, é preciso estar atento aos vilões do consumo de energia e saber como pequenas atitudes podem ajudar a reduzir o consumo de luz. Então fique ligado agora no Revista da Manhã. É isso aí, vamos prestar bastante atenção nesse assunto que interessa a todos. Afinal de contas, estamos mais tempo em casa, utilizando mais energia elétrica. É natural que a conta venha mais cara, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para reduzir isso. Para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Sérgio Levin. Ele é engenheiro eletricista do IBAP, tá certo assim? Isso, IBAP São Paulo. São Paulo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade em nome do IBAP, né? Muito bom estar aqui. É muito bom a gente falar sobre isso também, porque todos nós precisamos ter um consumo inteligente de energia por N razões, né? Inclusive pela razão financeira do nosso bolso, que agradece também. É verdade. Existem, quais a gente pode pontuar como os grandes vilões da conta de energia numa residência? Nós podemos pontuar o chuveiro elétrico e a geladeira. São os dois principais que consomem maior quantidade de potência de energia elétrica. E quais são os maus usos que a gente pode fazer desses eletrônicos em casa que podem gerar uma conta ainda maior de energia? Na parte do chuveiro, a gente pode citar o seguinte, a quantidade de duração do banho. Então, banhos mais curtos são mais recomendáveis para as pessoas que querem economizar na energia elétrica. Tá. E na parte da geladeira, sempre dá uma olhada nas borrachas, como é que está a vedação delas, através daquele teste do papel. Podemos também fazer a regulagem, uma melhor regulagem dentro da geladeira, conforme a estação do tempo e conforme a quantidade de alimentos que tem dentro da geladeira. Tá, muitas vezes a gente deixa uma temperatura muito baixa, né? A geladeira muito gelada com pouco alimento lá dentro, é isso? Isso, ou então ao contrário. Você deixa ele muito gelado com pouco alimento. Ou muito gelado quando você de repente vai fazer uma viagem. Então é recomendado, se vai fazer uma viagem ou vai ter pouco alimento, põe no mínimo, na mínima quantidade e deixa ela lá. Sempre garantindo que está boa a vedação. Quem pode estar roubando também a temperatura da geladeira é a vedação. A gente tem uma ilustração sobre isso? A respeito da borracha da geladeira. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Um teste muito simples, né? Que as pessoas podem fazer para saber se ela está vedando direitinho. Isso faz um teste em casa. O que acontece? Se ela puxar e sair muito facilmente, a borracha precisa ser trocada. Se ela puxa e tem uma resistência, ela não consegue puxar, tem uma certa resistência, daí a borracha está bem adequada. Então a gente pega uma folha de papel e coloca ali para ver se ela está deslizando fácil ou não. Isso, põe a folha, fecha a porta e vê. Ela tem que oferecer resistência. Você sabe que uma vez foi um técnico em casa, isso é uma dica que pode valer para muita gente, que ele me deu essa técnica, disse que não é proibido de fazer, e a gente pode aumentar a vida útil dessa borracha, né? Às vezes a gente não está em condições de trocar, né? Tá precisando protelar um pouquinho. Água quente, não fervendo, mas uma água de morna para quente, você joga nessa borracha que você consegue expandir e aumentar o tempo que você vai usar. Você concorda com isso? Eu acho que é uma boa? Eu não conheço essa técnica, não, mas se ele falou que achei funciona... tão bom. Funcionou. Eu segurou mais um tempo lá sem precisar trocar. Foi muito bom. Joga nessa borracha, ela expande, ela ganha uma flexibilidade maior, né? Ela tira o ressecamento e aí você consegue uma vedação por mais tempo. É uma forma de economizar. Toda dica também. É bem-vinda, né? Eu também acho. Adoro. Agora, falando em dica, com relação ao chuveiro elétrico, uma dúvida que eu sempre tive. Regular para a estação que a gente está usando, porque tem gente que ama banho quente, esse é meu caso. Mesmo no verão, muitas vezes acaba colocando o chuveiro numa temperatura alta. É óbvio que isso vai aumentar o consumo de energia. Mas quando a gente gosta da água quente, coloca numa temperatura baixa, né, de repente no verão, mas deixa saindo pouca água,
a ponto de ficar bem quente, dá na mesma de colocar no inverno e abrir bastante para ter um fluxo maior de água? Deu para entender o raciocínio? Porque às vezes eu coloco bem pouquinho para sair aquele fiozinho de água, mas muito quente. Entendi. Isso aumenta também o consumo de energia? O que aumenta, não vai aumentar. O que aumenta o consumo de energia é a regulagem. Tá. Então, se você colocou uma regulagem para máxima, o que está mandando não é o fluxo de água, o que está mandando é a resistência. Então a resistência, a água passa pela resistência e vem bem quente. Se você regula, o tempo está mais quente, você quer tomar um pouquinho mais frio, você regula o chuveiro e daí vai vir, se você abrir muito, vai vir mais frio e daí você diminui um pouquinho, ele fica um pouquinho mais quente, mais confortável para você. Então o que vai determinar é a regulagem no comando do chuveiro. É a temperatura que a gente colocou ali, tá certo. Vamos falar sobre as lâmpadas, né? Porque hoje tem tanta opção de lâmpada no mercado que a gente fica na dúvida qual é a mais econômica. A gente sabe que existem lâmpadas muito caras, mas elas se justificam no preço pela economia que elas vão gerar em casa? No final das contas, o custo-benefício compensa. Compensa? Porque elas queimam também não queimam com facilidade, elas duram bastante, né? Elas são... A gente pode dizer que o consumo de energia elétrica está apoiado em 3 pilares. Um pilar da tecnologia, que vem junto com as lâmpadas, os equipamentos eletrônicos. O outro pilar é o perfil de consumo. Então, tem pessoas que têm um perfil mais disciplinado. Ou seja, ela consegue controlar melhor a conta dela, fazer uma melhor gestão e daí a conta dela fica mais barata. E o terceiro pilar são os impostos, as tarifas e as bandeiras. Então, você conseguindo relacionar muito bem esses 3 pontos, você consegue uma economia melhor na conta de energia. Quem não consegue apagar a luz quando sai de um ambiente, é melhor ter uma lâmpada econômica, então. Né? Isso, as paredes claras também ajudam. Sim. A luz natural também ajuda. Então, tá com cores claras, as pessoas que trabalham em casa, procurar, e que vivem muito tempo em casa hoje em dia com a pandemia, ela tem que aproveitar a luz natural o máximo possível. Com certeza. Bom, temos 3 básicos tipos de lâmpadas no mercado hoje, né? Incandescente, fluorescente e a LED. Qual seria a melhor em termos de economia? Seria a LED. A LED? A LED é essa daqui. Essa daqui é incandescente, ele já está fora de comercialização. Ela consome muito. Eu consigo até mostrar para vocês. Mas muita gente ainda tem em casa. Muita gente ainda tem. Eu posso mostrar no aparelho quanto que ela consome e quanto consome o LED. Vamos mostrar? Vamos. Você trouxe aqui essa peça? Essa daqui, junto com a... Tem que ligar na tomada? Isso. Como é que funciona? Essa daqui. Deixa eu... Fica à vontade. Então, que eu não sei muito bem o que fazer. Nós vamos fazer melhor. Aqui nós montamos uma pequena bancada de teste, né? Então ela está bem adaptada. E aqui estão. É esse o aparelho que mede É esse aí que a gente vai medir. Consumo? É isso. Como é que chama esse equipamento, Sérgio? É um multímetro. É um alicate amperímetro multímetro. É um aparelho mais técnico, né? A pessoa de casa não tem de repente esses aparelhos à disposição, mas aqui a gente consegue mostrar para eles. Legal. Se você conseguir fazer mostrando para aquela câmera ali que está no detalhe, ó. Então aqui, nós estamos aqui com ele no 0. Ele está zerado, ou seja, não está passando energia elétrica no fio. Tá. E aqui nós vamos ligar com uma lâmpada incandescente, que é a lâmpada antiga. Ela sente através do fio, do que está passando na corrente do fio? Ela mede a corrente elétrica. Que interessante. E daí, essa aqui é a antiga, que não comercializa, mas que muitas pessoas ainda têm em casa. Incandescente, Incandescente, ela tem 100 watts. É da forte. Então ela é bastante forte. É aquela que ilumina um cômodo todo, né? Se vocês conseguirem, eu vou virar um pouquinho assim, ó. Tá dando... Aqui é o pontinho, né? Eu vou ler para vocês. Está dando 0,78 amperes. 0,78 amperes. Quase 1 ampere, né? Isso se traduz em quê? Com relação à conta, tem como fazer essa equivalência? É claro que depende da bandeira, mas não dá pra gente trazer isso para reais. Por exemplo, uma lâmpada dessa acesa por 1 hora representa tanto na conta no final do... É muito difícil fazer essa conta, afinal de contas existe a bandeira tarifária e tudo. Isso, assim, você precisa colocar ele dentro de um cenário. Então, por exemplo, 10 lâmpadas, se a pessoa tiver 10 lâmpadas dessa em casa, então ela pode representar um consumo muito alto. Então, se a geladeira representa 30%, ele pode chegar a 10%, 15% facilmente. Nossa, só pelas lâmpadas? Só pelas lâmpadas. Enquanto que você usa a lâmpada LED, você cai a 3%, 4% daquele conjunto de consumo dentro da residência. Cai a 3%, 4% no geral do consumo da casa. Bom, temos aqui então 0,78, é isso que mediu? Isso. Vamos ver a outra lâmpada? Vamos colocar agora uma lâmpada LED. LED. E vamos ver o que ela vai representar em termos de consumo. Como é que chama aquela
aquela chatinha. Essa daqui? É, de croica? Não. É uma lâmpada halógena de croica, né, com foco direcionado. Ela é de LED. Então Tá. ela é bem Ela é econômica. LED também. Ela é LED também. As antigas de filamento. Tá. Todas de filamento são alto consumo. Todas que têm filamento. O que é alto consumo, Sérgio? É isso que você viu agora há pouco. Alto consumo. Alto consumo. De alto consumo. Tá bom. Então nós estamos aqui ó, com uma lâmpada de LED atual. Tá. Ela está com 9 watts, que ela corresponde a 60 watts, mais ou menos, dentro da residência. Então uma de LED 9 watts corresponde à antiga incandescente 60 watts. 60 watts. Uma de 100 watts que ilumina a mesma quantidade, seria quanto na LED? Em torno de 15 watts. 15 watts, tá. 15 watts. Tá bom. Vamos ligar então para Então ver? nós vamos ligar. Ele está vendo, está 0,75. A outra deu, essa aqui é 0,075. A outra Tá. deu 0,7. 0,7. Essa daqui é 10 vezes mais econômica. Nossa, gente, é uma diferença muito grande. 10 vezes. 10 vezes. Caramba, é muita coisa. Por isso que eu falei para você que a conta de energia ela é apoiada num dos pilares é a tecnologia. Tá. Então, se a tecnologia está vindo aqui, a gente tem que tirar proveito dela. E ela está ficando mais barata. E com relação à tecnologia, a gente pode trazer isso para máquina de lavar roupa, por exemplo, mais econômicas, secadoras, televisores que consomem menos. Como é que a gente consegue atentar para isso na hora de comprar um eletrodoméstico? A gente tem que olhar o selo do Procel. Tem que estar classificado como um A. E daí significa que ele tem um melhor custo-benefício. Tá, a gente tem esse selinho para mostrar? Não? Tá, então tem o selo no próprio equipamento. Isso. Tá, isso o vendedor também pode te do ajudar. O Procel é do governo, Tá. é algo no governo, então ele vai mostrar esse selo para você. Você procura esse selo. E quando a gente vai ligar esses equipamentos em casa que consomem muita energia e que são usados com muita frequência, no caso geladeira, máquina de lavar roupa, etc. É importante fazer uma tomada, colocar uma tomada 220 economiza energia comparado ao 110? Tem um consumo menor? Não. Ele não tem consumo menor. Assim, existe alguns boatos, falam assim, o 110 ele vai consumir menos do que o 220 ou 220 mais que o 110. Não tem relação com a potência. Tá. Então significa o quê? O que vai mandar é a potência do eletrodoméstico, do eletroeletrônico. Então, se ele tem 100 watts, ele vai consumir 100 watts tanto no 110 no 220. Então isso é lenda urbana. É lenda urbana. Tá. O que acontece? Quando você compra um 100, por exemplo, hoje em dia tem muitos aparelhos que eles vão de 90 watts, de 90 volts até 220, 240. Ou seja, você pode ligar em qualquer tomada. Então, em qualquer tomada que você colocar ele, vai ter os 100 watts, por exemplo, de consumo, independente da tomada. O que influencia o 110 e 220 é a quantidade, a espessura do fio que a pessoa vai instalar em casa. O 220 ele exige uma espessura menor e o 110 uma espessura... Então não tem nenhuma vantagem colocar 220 na residência para esses equipamentos? Para quem tem disponível 110, 220 em casa, né? Não tem, tanto faz. Às vezes ele pode ser mais barato na hora da compra, né? Só isso, porque vende menos. Às vezes eles são mais baratos por isso, né? Algumas é a única vantagem que pode ter, né? Algumas cidades são 220, então aquele produto é específico para aquela cidade. Tá. Vamos falar do secador de cabelo? Vamos. Que tem uma coisa que a gente está usando bastante esse período do ano principalmente, mulherada sabe disso, é mais difícil ficar com o cabelo molhado, então a gente usa esse recurso muito mais. No verão eu tô falando por mim pelo menos, a gente usa menos porque é até gostoso ficar de cabelo molhado, mas agora no inverno não dá. O secador de cabelo é um dos vilões também? Ele acaba sendo um dos vilões, porque o que acontece? Hoje, né, existem secadores muito potentes, né? Ele ultrapassa 1000 watts, né? Então, conforme ele vai subindo a potência, o consumo dele vai sendo maior. Tá. E o consumo é maior para quê? Para fazer secar uma produção, mais secar mais rápido, Sim. né? A demanda pede uma potência maior. E isso implica num custo de consumo de energia maior. Então o que a gente tem que atentar no caso de um secador? Se a gente tem um velhinho, significa que ele consome mais ou isso não tem nada a ver? Os mais novos consomem menos ou não? Tem que olhar a wattagem mesmo, quantos watts de potência ele tem. Isso, a potência dele, que daí que ele vai falar para você, vai falar indiretamente quanto você está consumindo de energia, quanto você vai gastar no final do mês. De uma forma geral, esses eletrodomésticos que produzem calor, eles são grandes gastões de energia. Aí eu posso colocar nessa conta também os aquecedores de ambiente, ar-condicionado, que a gente tem usado com uma certa frequência e vai usar muito essa semana que vem frente fria pesada por aí. Ele também ajuda a aumentar a conta com toda certeza. Com toda certeza. E o que acontece? A maioria desses eletroeletrônicos, ele tem uma regulagem.
para você ajustar ao ambiente ou ao seu corpo, assim como o chuveiro, você vai ajustar a sua necessidade corporal. O ar-condicionado você ajusta para o seu ambiente que você está lá, né, precisando daquilo lá. Às vezes está muito quente, você vai aumentar ou diminuir, ou não usar. Então, a mesma coisa com os secadores. Aqui eu posso fazer um teste com ele também, Claro. que se eu usar na potência máxima, eu tenho um consumo maior. Mas nem sempre é necessário usar os eletroeletrônicos na potência máxima. Por exemplo, a geladeira não precisa usar na potência máxima, o chuveiro, os aquecedores de alimentos, tipo air fryer, o forninho. Tá. Então, nem sempre eu vou colocar na máxima potência. Acontece que a pessoa às vezes está acostumada, ela deixa na máxima potência e vai usando e O não mexe. micro-ondas também, quando a gente faz a regulagem de potência, gasta menos? Também. Olha, Todos eles têm a regulagem de potência. legal. Quer Vamos ver? ver então, fazer o teste no secador de cabelo? Pra gente ter uma ideia de como é que ele funciona. Aqui eu vou fazer igual. Ó, eu estou colocando aqui, tá Vamos ver. zerado. Vamos ligar. Então não tá passando corrente. Nós vamos colocar na primeira potência, uma potência mais suave. Tá. Ele tem duas, né? Nesse caso. Então aí tá dando quanto? Tá dando 7 amperes. Tá. Bastante, hein? É bastante. Você viu que a Nossa, lâmpada que diferença. não deu nenhum ampere. Sim. Agora, A lâmpada mais forte não deu nenhum, né? Imagina só. eu vou pôr agora Na potência máxima. potência máxima. Foi pra quanto? 12, quase 13. Gente, fala sério. Nossa, eu dou banho nos meus bichinhos em casa, a gente usa um secador danado com ele, são 5. Imagina. E fica um tempão, porque enquanto não seca a gente não para, né? Dá dó de deixar eles com pelo molhado também. Então, Tô assustadíssima com o secador de cabelo. qual é a dica? Nem sempre usar esses equipamentos na potência máxima. Vai demorar um pouco mais para secar. Então, mas demorando mais, a gente não acaba gastando no final a mesma coisa? Porque a gente vai levar mais tempo usando, gastando menos potência, mas por mais tempo? Nem sempre, porque o que acontece? Às vezes na nossa percepção acaba que está usando mais tempo e você usa ao mesmo tempo que estivesse na potência máxima. Seja o chuveiro. O que acontece, por exemplo, no chuveiro? Você põe na potência máxima e abre mais a água para controlar a temperatura que está caindo. Para sair mais água. Só que e você está baixar usando mais potência. É diferente do uso do exemplo que você deu. Que você colocou menos potência, né? Você pôs menos potência e menos água. Sim. E daí a água veio mais no clima que você queria. Entendi. Então, às vezes, algumas percepções nossas acabam sendo não muito certas por uso do aparelho. Tá certo. Bom, a gente acabou de ver aqui que quando o secador de cabelo está na tomada, ele não está consumindo energia, né? Deu 0 aqui, é isso? Isso. Mas existem equipamentos que mesmo desligados, estando na tomada, estão gastando. Isso. São os aparelhos que ficam em stand-by, muitas vezes, né? Isso. Como televisores, TV a cabo, enfim. Representa, no final das contas, no fim do mês, uma grande diferença na conta, ficando em stand-by? Muitas vezes um carregador de celular. Vamos mostrar o carregador de celular? Eu não consigo medir ele, né? Mas, Não dá assim, para medir? Não consigo porque ele não tem um fiozinho aqui Tá. no celular. Tá. Mas assim, isso que está falando está certo. Ou seja, esses são os gastões silenciosos. E as pessoas, nós, estamos acostumados a deixar na tomada e daí eu tiro o celular para falar alguma coisa e ele fica pendurado na tomada. Sim. E isso acaba virando um hábito. Virando um hábito, então você multiplica ele pela quantidade de celulares, de carregadores que você tem em casa. E Então, pelo número de dias, né? São 30 dias, 24 horas. Isso. Isso chega a representar algo em torno de 5% de uma conta. Sério? Dependendo da quantidade Muito de chocada. carregadores celulares, de aquele aparelhinho da internet que fica ligado 24 Sim, horas. roteadores O roteador, o DVD, ou alguns aparelhos, o videogame que as crianças gostam. E daí ele fica ligado. Por que ele fica ligado? Por um conforto. O fabricante fez por um conforto você ligar e ele já acionar O direto. que a gente pode fazer, então, com uma boa dica? Ter uma régua como essa, por exemplo, no caso atrás da TV. Tem a TV, o aparelho da TV a cabo, enfim, qual o serviço de streaming, sei lá, que você tem aí, mais uns 2 equipamentos. No caso aqui, comporta 4. Eu desligando, eu corto o fornecimento de energia para esses equipamentos, em vez de ficar tirando todo mundo da tomada todo dia, colocando uma régua, eu uso de uma forma segura e ao mesmo tempo economizo energia? A gente tem aí 2 situações. A régua, o que acontece? A gente não recomenda nem a régua, nem o Benjamin. Tá. Por quê? Por quê? A tomada de casa, ela aguenta 10 amperes, por exemplo. Então, aguarda o número 10. Então, ele aguenta 10. Quando a gente põe um Benjamin e a gente não tem o conhecimento técnico, às vezes o que acontece? Ele aguenta 10 aqui. Aqui ele vai aguentar 10. Daí eu penduro um aparelho de 10 aqui
penduro um aparelho de 10 aqui e outro aparelho de 10 aqui. Sobrecarregou. Então eu tenho 10 mais 10 mais 10, tenho 30 Tá. pendurado no local que foi projetado para 10. Tá. Então por isso que a gente recomenda para as pessoas que não têm o conhecimento técnico não usar o Benjamin, e o mesmo vale para a régua. Ah, o mesmo vale para a Vale régua, pra não é régua. mais segura. Porque a gente não tem o conhecimento técnico, o que acontece? Você deu o exemplo simples, então supondo que se eu colocar a régua na ponta dela vai aguentar 10 amperes. Ah. Se eu ponho aqui 1 ampere aqui, 1 ampere, 1 ampere, aí ela aguenta. Tá. Daí eu estou fazendo uma coisa consciente, porque eu tenho esse conhecimento técnico. Mas caso contrário, eu ponho aqui um micro-ondas, eu ponho aqui uma cafeteira e mais um air fryer aqui, então eu já estourei a capacidade, já extrapolei a capacidade da minha tomada na parede. Entendi. E qual é o risco disso? Ele sobreaquece, vai aquecendo, aquecendo e ele pode pegar um fogo. Esses de calor, então, nesse caso não é só pelo consumo, a gente não está falando do consumo, está falando da segurança dentro da casa, Isso. em que pode, de repente, dar uma sobrecarga e pegar fogo Isso. no equipamento e na própria tomada, né? Então, Isso. no caso desses geradores de calor, é melhor cada um no seu quadrado, cada um na sua tomada. Isso. Por mais que eu mude essa tomada para 20 amperes, isso faz alguma diferença? Esse é um outro ponto. As pessoas pegam, por exemplo, um equipamento que tem uma tomada de 20 amperes. E coloca o adaptador de 10. Coloca adaptador de Gente, não faz 10 e sentido põe na nenhum. tomada de 10. Aham. Só que ele está puxando 20. O aparelho está puxando 20. E toda aquela estrutura foi feita para 10. Tá. Então, quando ele puxa 20, ele está sobrecarregando, está fora dos padrões de projeto. Vamos combinar que esse negocinho não precisava existir? Esse adaptador de 10 para 20, o de 20 para 10, ele não precisava existir, né? É. Porque ele é totalmente não recomendado para o uso, né? O correto é... Diferente da régua, quando você tem um conhecimento técnico, você Isso. pode usar e sabe usar, tudo bem. Aham. Mas esse não precisa existir, né? E existe. Existe bastante, bastante. O certo é a pessoa tem que rever a instalação elétrica dela, mudar a tomada, né? E adequar a fiação, aí sim você liga o aparelho. Tá. E uma outra dica é sempre manter as fiações elétricas de casa sempre em ordem. Sempre estar revisado, consulta um profissional habilitado. Tá. Sempre procurar esse cuidado. Tá, então seriam os escapes de energia que a gente pode considerar numa casa quando os aparelhos então não estão regulados ou quando a gente está fazendo mau uso deles. Isso. Mesmo quando a gente deixa desregulado fora do adequado para nós, para aquela situação, acaba sendo inconveniente, né? Tá. Existe uma outra dica também, né? O que acontece? Eu falei dos 3 pilares, então Sim. tecnológico, o perfil, que quanto mais disciplinado, melhor. E a bandeira. E a das bandeiras das tarifas. Tá. Ocorre o seguinte, dentro do estado de São Paulo e nos outros estados, existe a cobrança de ICMS. Dentro do estado de São Paulo, a cobrança de ICMS é por tabela de quilowatts. Então, quanto mais quilowatts você consome, mais você vai pagar. Então, existe uma dica, caso as pessoas consigam ficar, o limite de ICMS mais ajustável seria 200 quilowatts. Então, se você ficar abaixo de 200 quilowatts, você paga 12% de ICMS. Tá. Se você passar de 200, você vai pagar 25% Paga um de imposto ICMS. bem maior. Então, eu fiz uma projeção numa conta, mais ou menos assim, uma conta com 211 quilowatts. 211 quilowatts. Ela deu R$167. Passou 11 só, Passou né? 11. Tá. E daí eu fiz uma projeção para 199 quilowatts. Tá. Fiquei abaixo da linha divisória. Ela deu um valor de R$145. Então, de 167 para... 145. E com uma economia que parece muito pequena, que seria, de repente, só apagar algumas lâmpadas aí. Uma pequena disciplina que eu tenho lá, às vezes um controle melhor no chuveiro, né? A geladeira, por exemplo, a pessoa tem nós temos o costume de abrir a geladeira e ficar procurando Tem alguma gente que abre a coisa, geladeira né? para pensar, literalmente. Esqueceu o que está fazendo na casa, abrir a geladeira resolve o problema. E daí o que acontece? Aquilo é energia elétrica É um pensamento saindo. caro. Muito bom. Falando em bandeiras, a gente tem aqui inclusive uma artezinha para mostrar, porque isso, apesar de estar em prática já há algum tempo, a gente ainda tem algumas dúvidas sobre como isso funciona, né? Vamos colocar aqui na tela. Explica pra gente, com relação à bandeira verde, amarela e a vermelha, o que muda na nossa conta, o que muda no gasto que a gente tem mensal e quando que isso acontece? Quando que acontece? A nossa matriz energética, ou seja, a energia nossa, ela é gerada basicamente de água. Então, o regime de chuvas, ela gera nos reservatórios uma quantidade de água, isso é o estoque, vamos chamar assim, de energia elétrica do Brasil. Quando o regime de chuvas começa a diminuir, o estoque abaixa
E daí o que acontece? A geração de energia elétrica através das usinas, elas ficam comprometidas. Então existe um estudo do governo a longo prazo, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, ele já se prevê. Como ele se prevê? Acionando as usinas térmicas. Tá. Né? Essas usinas térmicas são geradas basicamente a óleo diesel e gás. Ah, tá. E Então, daí para produzir essa energia fica mais caro. fica mais caro. Tá. Comparado com a água. E quando ele começa a acionar isso, essas usinas térmicas, ele começa a acionar as bandeiras. Então a bandeira amarela, ela entra com esse valor de 1,34 a cada 100 kW. Supondo naquele exemplo que nós demos 200 kW, ela ia pagar 2,68. Tá. E daí, quando a situação fica mais crítica ainda, nós vamos para a bandeira vermelha, que é 4,16, patamar 1, e existe o patamar 2, que vai para 6,24 a cada 100 kW. Aí fica consumido. crítico, hein? Patamar 2 da bandeira vermelha, ninguém merece. Tá certo. Deu para entender, explicação ótima. Agora, tá tendo muito problema também, só uma dica final, muitas pessoas estão tendo problemas muito sérios com relação à conta de energia agora na pandemia, né? Acabou acontecendo um rolo com relação à média do uso ou ao mínimo, enfim, um rolo danado, tem muita gente entrando com reclamação, então a dica que fica aqui com relação a isso é que você procure seus direitos, procure o PROCON, porque com certeza eles estão dando um encaminhamento aí legal para essa reclamação, tá bom, gente? Eu vou deixar então aqui o contato do Sérgio Levin, que é engenheiro eletricista do IBAP, São Paulo. O telefone é o 11 3105 4112. 3105 4112. Muito obrigada pelos esclarecimentos, foi muito bom esse papo. Obrigado. No nome do IBAP São Paulo, a gente agradece a oportunidade e a ajuda. Fica aberto o espaço para você voltar. Muito obrigada, viu? Até a próxima, Sérgio.